Seguindo aqui com o Morning Show dessa segunda-feira, como a tecnologia e a inovação digital podem promover a transformação social de que o Brasil tanto precisa? Quem vai dar o caminho das pedras para a gente é o nosso convidado de hoje, que é palestrante, professor do Centro de Referência em Inteligência Empresarial da Universidade Federal do Rio de Janeiro e embaixador do How to Innovate 2019. O evento, que será realizado em 20 de agosto no Transamérica Expo Center em São Paulo, é o primeiro no Brasil a propor uma reflexão de forma integrada sobre inovação, transformação digital e impacto social. André Bello, bom dia, prazer te receber aqui no Morning Show, legal. Bom dia, o prazer é todo meu. Eu queria começar esse papo aqui falando do engenheiro William Kankwamba, que vai fazer a palestra de abertura no evento, e ele é apontado pela prestigiosa revista Time como uma das 30 pessoas com menos de 30 anos que estão mudando o mundo, inclusive inspirando o filme, para quem não sabe, O Menino que Descobriu o Vento. Queria que você dissesse, nesse começo do nosso papo, a tua expectativa com relação à palestra dele e falasse um pouco quem é o William Kankwamba, para quem não sabe ainda, não conhece. As expectativas são as melhores possíveis. O William Kankwamba, ele é um ícone quando a gente fala em transformação, seja sob o ponto de vista pessoal, seja sob o ponto de vista do impacto social. Estamos aguardando ansiosamente a presença dele aqui em terras brasileiras. Eu, particularmente, estou muito entusiasmado com essa oportunidade, porque eu já acompanho a história do William Kankwamba há uns 10 anos, mais ou menos, e fico assim, esperando aquele momento de encontrá-lo pessoalmente, tirar uma selfie, fazer aquele processo todo que é muito interessante quando a gente encontra pessoas que conectam propósitos. Você quer tietar. Quer tietar. Exatamente. Não, mas por que a gente não conhece o William, então? Se ele é tão importante? Por que falta esse conhecimento brasileiro? Hoje o William é um engenheiro, mas a história dele começa bem antes disso. Ele nasceu em 1987 e aos 14 anos... Ele é do Malawi, né? Malawi, na África. E aos 14 anos ele presenciou na aldeia dele uma seca que perdurou mais tempo do que o previsto. Eles estavam já desesperados com 1 ano de seca e esperando chover e não choveu. E aí eles tiveram mais 1 ano de seca e as pessoas estavam começando a literalmente morrer de fome na aldeia, inclusive por questões de tumultos e convulsões políticas que estavam acontecendo, traziam mais complexidade a essa questão. O fato é que o William Kankwamba era apaixonado por ciência, embora não tivesse acesso à educação. Ele tinha que pedalar dezenas de quilômetros por dia para ir até uma escola numa cidade vizinha. E, em especial, na história dele, tem um fato bastante interessante, que ele ia para poder estudar um livro em especial, chamado Using Energy, que era um livro escrito em inglês que dava noções de física e para geração de energia. Sim. Ele não sabia ler inglês, ele tinha que pedalar dezenas de quilômetros por dia, mas através das figuras e diagramas daquele livro, ele juntou peças de sucata dos ferros velhos da região e construiu sozinho um moinho de vento para poder gerar energia elétrica e bombear água para irrigar a plantação da aldeia dele. Dessa forma ele conseguiu salvar a aldeia dele e virou um herói nacional, Então isso traz pra gente muitas mensagens de transformação. Quando a gente reclama dos problemas, quando a gente se depara com obstáculos aparentemente intransponíveis, a gente pode lembrar do William Kankwamba e falar assim, cara, ele conseguiu arregaçar as mangas, ele fez acontecer, apesar de todos acharem ele um maluco, ele foi lá e fez. Na palestra do TED dele em 2007, Sim. ele foi onde eu conheci, através da palestra do TED. Ele, de uma forma muito simples, ele fala assim, eu tentei e eu fiz, sabe? É de uma simplicidade, de uma objetividade, de uma humildade que o William Kankwamba traz pra gente, que a gente só tem a agradecer essas mensagens e aprender com ele, Me lembro daquela frase, André, não sabia que era impossível, foi lá e fez, Exatamente. E a desgraça e essa miséria que o mundo vive em várias partes, e em todos os lugares ao mesmo tempo, de alguma medida, geram essas coisas maravilhosas, A criatividade, a perseverança, a resiliência de um ser que, na privação total, consegue encontrar a força, um elemento criativo que tira ele daquele lugar, e transforma nesse sujeito que ele é hoje reconhecidamente, Perfeito. Incrível. Assim, e ele traz pra gente essa visão da abundância, sabe? A gente tem muitos recursos, só que talvez ainda não estejam totalmente conectados e dispostos da maneira correta. Sim. Temos pessoas
temos inúmeros anônimos como William Kankwamba pelo mundo, pelo Brasil, Sim. que podem fazer a diferença. Se a gente conseguir conectar, e aí talvez seja essa proposta, uma das propostas do How to Innovate, se a gente consegue conectar essas abordagens, essas manifestações que estão às vezes latentes dentro do indivíduo, a gente consegue realmente produzir transformações efetivas na sociedade. Minha pergunta acho que vai bem nesse sentido aí, porque assim, o desejo de causar impacto positivo na sociedade, ele é praticamente inato ao ser humano, né? A gente sempre brinca que um dos sentidos da vida é fazer sentido na vida das outras pessoas, mas isso parece ser uma realidade um pouco distante da nossa vida cotidiana. E aí, batendo um papo aqui antes, né, no estúdio, você me falou de um conceito que eu achei muito interessante, que é o UMT, que é a Unidade Mínima de Transformação. Eu queria que você elaborasse isso para o ouvinte, por favor. Essa é uma visão da abundância, como eu estava falando. A abundância, ela tá ao nosso redor, a gente às vezes não enxerga, e conforme eu fui estudando metodologias como Design Thinking, metodologias criativas, colaborativas, tendo acesso a exemplos e símbolos como o próprio William Kankwamba, eu comecei a perceber que o elemento de maior transformação que a gente pode desenvolver de uma forma abundante é o próprio ser humano, né? Nós temos 7 bilhões de unidades mínimas de transformação à nossa disposição hoje para resolver os maiores desafios da humanidade. A gente está no melhor momento para se viver em termos de tecnologia e de acesso à informação. Então, se a gente conectar as peças, as unidades mínimas de transformação, a gente pode realmente causar muita diferença e resolver grandes problemas. O problema a sensibilidade desse cenário é que muitas pessoas não sabem do seu próprio poder de transformação, do seu protagonismo e da sua capacidade de escrever suas próprias histórias. De uma forma geral, as pessoas acabam sendo conduzidas para as grandes manadas e não percebem todos os potenciais, todas as forças que têm dentro de si e ao seu redor. Então, a proposta das unidades mínimas de transformação, que eu venho trabalhando já há alguns anos, é justamente acender a faísca dentro de cada um dos seres humanos, de nós mesmos que estamos aqui, para que a gente arregace as mangas e faça acontecer. Dá um exemplo de algumas faíscas dessas que se transformaram em projetos interessantes, assim, pra gente ter uma noção de como alguém ou um projeto pode mudar o cotidiano de alguém, mudar a vida de alguém. Ok, vou dar um exemplo. Vai lá, que temos um tempinho aqui, mas vai lá, André. Eu vou falar então rapidamente de um garoto que eu conheci em Cabo Frio, no interior do Rio de Janeiro, chamado Brian Correia. Ele, aos 16 anos, ele é um cara super inteligente, ele tinha ganho uma bolsa de estudos numa escola particular da região. Só que ele estava numa crise pessoal por ter deixado os colegas dele da escola pública numa situação não tão boa quanto a dele. O que ele fez? Ele, através de um projeto que eu coordenei lá em Cabo Frio, eu despertei, digamos assim, essa unidade mínima de transformação no Brian, e ele criou um projeto chamado Cineclube Social, no qual ele juntava o cinema, uma das suas paixões, com educação, também uma das suas paixões, para levar educação cinematográfica aos alunos das escolas públicas, para que ele pudesse compartilhar de alguma forma aquele conhecimento que ele estava trazendo estava tendo na escola particular. Então, assim, o Brian é um dos exemplos, hoje já está um adulto, um abraço para o Brian se ele estiver ouvindo, adoro ele, e ele já, enfim, ele transformou a realidade dele com pequenas ações, né, como uma unidade mínima de transformação legítima. Estamos de volta aqui no Morning Show, hoje recebendo aqui o André Bello, que é palestrante, professor e embaixador do How to Innovate 2019. O evento aqui, dando o serviço aqui, vai ser realizado em 20 de agosto no Transamérica Expo Center em São Paulo e é o primeiro a propor uma reflexão sobre inovação, transformação digital e impacto social de forma integrada. André, quando se fala em inovação e tecnologia, muita gente se limita a pensar na internet, né? A primeira coisa que vem em mente é a internet, né? Que é uma criação do século passado, diga-se de passagem aqui. O que há de mais avançado, na tua opinião, aí nesse admirável mundo novo? Nossa, tem muita coisa avançada. A internet, como você falou, começou no século passado, mas ela traz a reboque uma série de novas abordagens que a gente vem vivenciando e provavelmente não vai parar por aqui. A internet ela possibilitou a conexão
né? A gente estava falando antes sobre a questão de abundância, ela possibilitou a conexão de todas as pessoas que estão conectadas a ela, ou seja, bilhões de pessoas, a trocarem informação e gerar novos conhecimentos. E isso proporcionou o desenvolvimento de novas tecnologias cada vez mais aprimoradas e velozes e impactantes. Então é o que a gente está hoje acompanhando, o que a gente chama de a curva exponencial da tecnologia. As tecnologias estão se desenvolvendo num ritmo cada vez mais acelerado e prometem trazer transformações cada vez mais dramáticas, inclusive para a nossa vida, para a forma como a gente se relaciona, como a gente faz negócios e etc. Nesse sentido dramático, o que você vislumbra aí? Dramático O que te vem em mente? Assim, as nossas relações humanas estão se transformando de uma forma... Esfriando, talvez, não? Não sei, talvez. Você fez uma cara que me fiquei assustado. Não, assim, me perguntam muito, André, a tecnologia afasta as pessoas? Assim, depende de como você usa a tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta. Quando eu estou viajando a trabalho, a tecnologia me aproxima da minha família, por exemplo, como antes não aproximava. André, eu te ouvindo, eu fico lembrando de frases que se encaixam perfeitamente. Aí vem aquela, enquanto eu te ouço, que é o seguinte: a tecnologia afasta quem está perto e aproxima quem está longe. Né? É por aí. A gente consegue conversar com pessoas que estão completamente distantes, assim, gerar mais conhecimento, e a gente também pode se conectar com pessoas que estão longe e gerar mais afeto, mais carinho, por exemplo. Então é tudo uma questão de ponto de vista de como é que a gente usa essa tecnologia, né? Sim. Agora com vocês, Carlos Aros, por favor. Bem-vindo, viu, Aros? Obrigado, Edgar. Ô, André, você sabe que eu gosto muito de bater na tecla da importância da educação quando a gente fala sobre a tecnologia, qualquer tipo de... Né? Porque se a gente não ensina as pessoas para o uso correto, a tecnologia vai afastá-las em vez de aproximá-las. Se a gente não ensina o que uma ferramenta pode fazer, um profissional pode se perceber substituído, quando na verdade ele pode, sob uma determinada perspectiva, estar sendo empoderado para poder ganhar novas atribuições, para conseguir se desenvolver, para conseguir crescer. E do outro lado, na contramão de tudo isso, a gente pode ter inúmeras pessoas que, distantes dessa realidade, começam a ser apartadas, né? Começam a ser colocadas de lado, e aí entra toda aquela discussão sobre a renda mínima universal, né? Inclusive uma ideia abraçada pelo Bill Gates, inclusive não é só o Suplicy, viu, gente? O Bill Gates também tem defendido isso sob um determinado contexto, e outros gigantes da tecnologia também. E aí isso tudo me leva a pensar no seguinte: a gente discute muito dentro das empresas a tal da transformação digital. Quando é que a gente vai começar a hackear a sociedade para fazer com que essa transformação digital aconteça no nosso dia a dia, na nossa vida? A educação, com certeza, é o ponto-chave para a gente fazer esse hack da sociedade. É um gap muito, muito grande que a gente tem. A gente estava falando de tecnologia, né? A gente percebe a curva exponencial da tecnologia crescendo e apontando para limites gigantescos, estratosféricos. Só que nós, seres humanos, ainda não estamos também, como indivíduos, conseguindo acompanhar essa tecnologia. O fato é que a educação, ela ainda é mais cristalizada, talvez seja a instituição mais cristalizada na nossa sociedade, que também não está conseguindo acompanhar isso. E seria justamente o ponto-chave para a gente conseguir educar e levar os seres humanos a ter um nível maior de responsabilidade e consciência para pilotar as tecnologias com mais sabedoria. Existem inúmeras iniciativas hoje em dia tentando transformar a educação. Até o próprio Brian, que a gente citou aqui, foi através de um processo de hack da educação, de como é que a gente consegue aproveitar os recursos que estão na mesa para levar uma nova educação para os jovens. Eu, particularmente, sou bastante otimista em relação ao futuro. Eu acredito que o ser humano tem um poder de adaptabilidade gigantesco que nos trouxe até aqui. E a educação já está sendo bastante evidenciada como a ferramenta necessária para a gente criar uma nova geração, e aí entra a questão das unidades mínimas de transformação, que se a gente esperar o ser humano crescer, por exemplo, para a gente começar a desenvolver as habilidades necessárias, os soft skills, a gente está perdendo tempo nessa corrida contra a tecnologia. A gente precisa fazer o trabalho de base. A gente precisa pegar os jovens, as crianças e já colocá-los num caminho mais promissor em relação a lidar com a tecnologia de uma forma mais responsável. E aí a gente está falando, sobretudo, em repensar o que a gente conhece hoje como um modelo tradicional de ensino, né?
porque senão a gente vai para sempre ficar usando vias paralelas para fazer essa formação e nunca vai conseguir incluir isso na formação básica do camarada, né? Perfeito. A gente, dentre todos os estudiosos da educação, e nem necessariamente estudiosos, todos nós sabemos que a educação ela foi moldada para as realidades de 100 anos atrás, onde as necessidades sociais eram outras, né? Então, a educação, eu acredito que ela tem que ser um espelho do mundo, para a gente aprender com ela. Só que a gente está se refletindo no espelho de 100 anos atrás, né? Assim, as matérias, as classes, as formações em séries e tudo já não estão mais correspondendo com a nossa atualidade. E está existindo exatamente esse movimento de desconstrução da educação tradicional para a gente chegar num modelo mais atualizado, mais contemporâneo. Ô André, deixa eu te perguntar uma coisa. Os agentes públicos, você acha que eles têm noção da importância do poder transformador? Eles têm consciência dessa questão voltada à tecnologia e inovação? Vou dar um exemplo aqui. Sei lá, essa eleição que a gente passou foi a eleição marcada pela primeira eleição onde a internet definiu ali, as mídias sociais definiram a eleição, porque colocou o político ali em contato direto, né, com o seu eleitor. Vou dar um exemplo na educação agora, já que o Carlos Aros trouxe essa abordagem aí do ponto de vista da informação. O ministro da Educação, o Abraham Weintraub, ele falou da mudança que ele vai implementar no Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem. Um exame digitalizado, um exame, quer dizer, quanto a isso, tudo bem. Agora, qual é a tua percepção no sentido de que deveria, antes de ser implementada e de se propor um implemento digital ali, na tua opinião, não deveria vir antes uma utilização da tecnologia em si e o equilíbrio entre a pessoa física, né, do professor, né, porque o professor não pode ser escanteado em função da chegada das possibilidades tecnológicas. Não seria antes a preocupação de se fazer com que o aluno soubesse interpretar um texto, fazer as operações básicas ali, que a tecnologia já pode ajudar? Na tua opinião, esses agentes públicos estão tomando as decisões corretas com relação ao que temos já de tecnologia à disposição? Assim, a educação como uma instituição cristalizada, como eu falei, ela é cristalizada por uma série de fatores. Eu, com todos os educadores que eu já conversei até hoje em dia, eu falo sobre educação, sobre a satisfação do modelo educacional atual, todos eles estão insatisfeitos com o modelo de educação atual. Então, existem uma série de forças complexas que mantêm a educação da forma onde ela está hoje. Eu sei que ninguém está satisfeito com a educação, todo mundo quer mudar, mas ninguém consegue. Isso devido à sua gigantesca complexidade de forças que moldam esse cenário. Então, as questões políticas, as questões sociais, econômicas, ambientais, todas elas estão inferindo algum tipo de influência na educação, e é um problema realmente dos mais complexos a se resolver. Ainda mais num país com uma extensão territorial gigante como o Brasil. São muitos Brasis, né? Muitos Brasis que com uma gestão centralizada talvez seja super difícil de fazer isso. 1/3 não tem acesso à internet no país. Exatamente. É muita gente, é algo em torno de 70 milhões. E dá para questionar, inclusive, Edgar, a proporção dos que têm em qualidade suficiente para poder viver uma situação como essa que a gente está descrevendo aqui, né, André? Porque se você pega os dados, por exemplo, de acesso à rede móvel, a gente está falando de uma parcela significativa da população que não tem o 4G, que já é ruim o nosso, né? Nós estamos falando de uma qualidade pior ao nosso 4G. Tem gente que vive só com o 3G, uma parcela considerável que tem um acesso apenas ao 2G. E como discerne também o que é conteúdo de qualidade do que não é, não é mesmo? Até porque a gente vive um grande reflexo disso. Eu queria falar do How to Innovate também. Estava vendo aqui, tem alguma outra atração confirmada? Quem são as outras atrações? E eu só queria te dizer que aqui no nosso Twitter você está fazendo muito sucesso. Já tem gente pedindo nas suas redes sociais para poder saber mais sobre suas ideias. Tá bom. Bom, a minha rede social é no Instagram, é o @andrebelo.futuredesigner. Depois eu posso explicar o que significa Future Design, que todo mundo pergunta, mas, enfim. A gente vai ter várias atrações bacanas, vai ter o Alexandre Pelais, o Gabriel Coelho, o José Borbola Neto, vai ter a dupla Sandro Magaldi e José Salib Neto, que está fazendo um super sucesso na questão de gestão e empreendedorismo.
tem a Ana Fontes, da Rede Mulher Empreendedora, tem uma série de atrações dentro do evento que vão trazer para a nossa realidade essas ferramentas de transformação efetiva, de romper o lado da teoria, da inspiração e partir para o que eu chamo da transpiração. Tá? Então, tem muita gente bacana aí para o dia 20 de agosto no evento How to Innovate. Isso aí, o How to Innovate vai acontecer, como o André Bello falou, 20 de agosto no Transamérica Expo Center em São Paulo. E lembrando mais uma vez, vai ter a abertura, uma palestra, né, do William Kankwamba, a personalidade, né, hoje posso dizer, que inspirou o filme O Menino que Descobriu o Vento. André, obrigado aí e parabéns pela tua iniciativa. Eu agradeço aqui a oportunidade, foi um prazer.